Este assunto é a continuação do vídeo que fala sobre a ICAR. A ICAR sempre ensinou o povo a crer, adorar e seguir ao Jesus, filho de Maria. Sempre incentivou a mariolatria, adoração a Maria. Reprisando, a ICAR sempre ensinou o povo a crer, a adorar e seguir ao Jesus, filho de Maria. Ou seja, o Jesus pequeno. Sempre incentivou a mariolatria, adoração a Maria. Ou seja, Maria maior que Jesus. O povo não foi ensinado a crer no Filho do Deus vivo, mas num Jesus diminuído, sofrido, sem poder, e que até perdeu o posto de intercessor para Maria, que passou a ser considerada a Rainha do Céu, Mãe de Deus e mediadora entre o Criador e os homens. Bom, aqui Maria está em paralelo com a satanista Semíramis, a grande rainha da Babilônia, a grande rainha dos céus. Continuando. O Jesus da ICAR é um Jesus menino que aparece carregado no colo da mãe, dependente e frágil. Ou então o Jesus morto das procissões. O catolicismo romano nunca deu real apoio à crença no Filho do Deus vivo, ignorando a declaração do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, versículos 16. Diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração é o verdadeiro fundamento sobre o qual a igreja deveria ser edificada. Os católicos têm dois apoios, diríamos, falsos. Primeiro apoio falso. Maria é intercessora, Maria é mediadora, Maria é mãe de Jesus e de todos os homens. Vamos aqui esclarecer. O Espírito Santo é intercessor. Está lá em Romanos 8, versículo 26 e 27. Diz assim: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece ao Espírito, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A respeito de mediadora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Mais um esclarecimento lá em São João capítulo 2, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, Maria não é a mãe de todos os homens. Ela simplesmente é a mãe do homem Jesus, Jesus homem. Está lá em Mateus capítulo 1, 21. Vamos ver se eu acho aqui. Está aqui. Vamos ler. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo o apoio falso, afirmam que Pedro é o primeiro papa para justificar o sacerdócio romano e o poder papal. Bom, o primeiro apoio, resgata o culto a deusa Semiramis. Primeiro apoio falso. A grande mãe da antiga Babilônia. O segundo apoio falso, que fala de Pedro, ignora o argumento de Pedro, o qual é o pilar que sustenta a igreja, pois Pedro declarou: Jesus é o Filho do Deus vivo, não o Filho de Maria. Jesus é o Verbo encarnado, não filho de Maria, filho de uma mulher terrena. Jesus Cristo não é filho de Maria, nem filho de Davi. Está lá em Mateus capítulo 20, versículos 30.
Também lá em Marcos capítulo 3, versículo 11, diz assim: os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele, diante de Jesus, e exclamavam: Tu és o Filho de Deus, Filho de Deus. Então, ele não deve ser olhado como filho de ninguém, a não ser filho de Deus. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é um segundo vídeo do assunto Maria não é a mãe de Jesus. Então, neste primeiro vídeo de Maria não é a mãe de Jesus, tem dois assuntos. Tem o assunto da Icar, que está falando a respeito do sacrifício de Jesus no livro de Hebreus. Então, continuando neste segundo vídeo, capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Livro de Hebreus, capítulo 10. Bom dia. O sacrifício de Cristo foi pleno e suficiente. Está lá no livro de Hebreus. Eu vou ler aqui uns versículos, fazer um resumo aqui, para não ficar muito assim, muito extenso. Hebreus capítulo 9, versículo 7, do versículo 11 até o 15, o versículo 22, o versículo 24 a 29, e lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 4 a 14. Vou ler na Bíblia aqui. Diz assim: no entanto, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Vou ler lá o 11 em diante, até o 15. Capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Versículo 15 do capítulo 9. Agora nós vamos ler no capítulo Hebreus, capítulo 10, dos versículos 4 ao 14. Vamos ler? Diz assim: 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei.
Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo uma vez por todas. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados.